começou essa live do Conde? Peraí, que eu tô chegando, eu tô voltando, eu tô chegando, eu tô voltando, eu tô chegando, eu tô voltando. É isso. A voz do Lula fez o país dar uma sacudida, né? Impressionante, né? Saudações, caras pálidas, todos vocês bem-vindos aqui à live do Conde. Começando mais uma live do Conde. Líder do Conde, porque hoje tem charuto. Vou acender o charuto aqui pra vocês. Vamos acender comigo? Vocês estão prontos aí? Vamos lá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, né? Eu ganhei esse charutinho aqui do meu amigo Zé Reinaldo Carvalho. Ó que lindo, ó. Ó como é que vem o charuto, ó. Esse é o Cohiba cubano. Vamos abrir aqui e eu vou ensinar pra vocês como que se acende um charuto do jeito certo. Que é o jeito sem frescura. Ó que bonitinha a caixinha. Vou abrir aqui na frente de vocês enquanto a gente vai preparando a resenha. Ó que beleza, ó que bonitinha. Eu vou com a caixinha aqui. Agora nós temos este charuto cubano. E nós temos aqui, queridos, de fazer uma... Como eu não tenho navalha, eu não sou fresco, eu vou cortar essa pontinha do charuto com o meu estilete aqui, ó. Não façam isso em casa, hein? Isso aqui é, assim, muito delicado. Ó, cortei aqui. Que bonitinho. Agora, tá vendo o charuto? Como diria Freud, às vezes um charuto é só um charuto. É só um charuto. Agora você faz assim, dá uma fazenda aqui, ó, a boca, assim, e isqueiro, e vai e dá uma acendida assim. Vamos lá comigo, torcendo. Cadê meu coraçãozinho? Corações de fogo pra mim, por favor. Tem que baforar bastante. Porque a chama... Que beleza! É uma delícia! A chama da democracia se acendeu novamente com Lula. Esse aqui é pra você, Lula, em sua homenagem. Tá bom, meu querido? Ó. Bem-vindos a Líder El Conde! Nestor dia aqui em Brasil. La vida da democracia. Onde tem fumaça tem fogo. É a fumaça da democracia. O Lula, queridos, é impressionante. É engraçado que essa entrevista ela é histórica, né? Por várias razões. O Leonardo Atucho, eu concordo com ele, é a entrevista mais importante jamais feita no Brasil, né? Florestan Fernandes e a Mônica Bergamo, né? Cubram-se de glórias ad infinitum, porque realmente é um momento muito importante do jornalismo brasileiro. A Mônica Bergamo tuitou dizendo que eles furaram um rombo, né, de censura que estava sendo feita contra o Lula. E foi espetacular. E tem muitas coisas ainda, muitas coisas já foram ditas. É uma entrevista que vai reverberar ainda vários dias, muito fortemente. Vamos torcer para que a justiça autorize mais entrevistas. De repente até eu vou lá fazer uma entrevista com o Lula. Mas eu acho que nós temos de ver uma coisa importante dessa questão. Primeiro que o Lula fez uma live, né? Foi uma live aquilo lá. Não foi? Foi uma live. Você é bom de live, hein, Lula? Quando você voltar aqui pra gente e tal, nem brinca mais com esse negócio de política. Vai fazer live. Você é bom de live. Ele foi praticamente porque a gente não escuta os entrevistadores ali naquele gabinete, naquela sala ali da Polícia Federal, que eu achei que foi muito bem montado, por sinal. Vamos analisar algumas coisas semióticas agora, né? Foi bem montado, foi respeitoso. Achei que eles tentaram dar um perdido no Lula, querendo chamar antagonista e tudo mais, mas não deu certo. Ficou bonito, o Stucker tava lá circulando e tal. Quer dizer, a gente sentiu o Lula livre, né? A voz do Lula livre. Muito importante. Direito dele da entrevista. E ele se saiu, quer dizer, o Lula sempre foi um dos maiores comunicadores, né, do pedaço, né?
E ali, quer dizer, como a entrevista foi majoritariamente veiculada e divulgada pela internet, ficou parecendo uma live. Ficou parecendo uma live. A live do Lula, né? Sensacional. E muitas coisas. Então, Lula, lá, não vai fazer live depois que você sair daí para concorrer com a gente aqui. Senão a gente vai perder, né? Não tem como concorrer com você, querido. Vamos lá, eu vou ler os comentários de vocês. Bom, deixa eu aumentar o som aqui. Vamos ver como é que tá esse YouTube do Conde. Ó, muita gente hoje vai bombar essa live aqui, hein? Vamos lá com vocês. Muitos corações aqui. Nossa! Quanto coração! Que maravilha! Valdemiro Pereira da Silva aqui de Paraty. Boa noite, amigo Conde Lula livre já. Beijo pra vocês, Zé Pinheiro, Daniel Neiva, Nádia Rodrigues, Paulo César. Só ler os nomes pra conseguir ler bastante. Zé Pinheiro tá dando uma dica aqui pra ouvir alguma coisa. Rádio Alvarito. Vou ouvir, querido Zé Pinheiro. Um beijo pra você. Marta Queiroz, Helena Porto. Boa noite, Conde. Estou no aguardo. É muito bom escutar Consumo Zero das mídias golpistas. E agora, só 247 e o canal do Conde, né? Nós temos aí um convênio, né? Canal do Conde 247. Maria Silva dizendo, querido Conde, boa noite, pessoas. Todo mundo aqui se saudando. Que lindo vocês. Ninguém solta a mão de ninguém. Maria Silva, Conde, espero que você e a Gisele entrevistem Lula, porque você terá que segurar seu enorme amor. Mas você é maravilhoso. Também é um sábio lindo. Terá. Beijo, Maria Silva. Se eu for entrevistar o Lula, eu vou segurar o meu amor. Pode deixar que aí é jornalismo na veia. Eu sou chato, não precisa achar que eu vou. Aqui a gente faz um trabalho de reparação, né? Já que toda a imprensa boicota o Lula, toda a imprensa faz um serviço muito criminoso e sujo com relação à imprensa tradicional, né? A gente faz um trabalho de reparação aqui. E às vezes fumando um charuto. Tá uma delícia esse charuto, hein? Francamente, hein? Zé Reinaldo Carvalho. Te amo, querido. Eu também homenageio o Xixo, Wilson Ramos Filho, queridíssimo jurista, craque. Ele disse que o Lula é bruxo, né? Tudo que o Lula preconizou e falou nessa entrevista aí, tudo tem endereço certo, né? É impressionante. Vou comentar mais um pouquinho sobre isso com vocês aqui hoje. Vou tentar hoje na live, queridos, falar de das consequências, né? Nós já falamos de toda a riqueza, de tudo que está presente ali no discurso do Lula, né? Do impacto que a voz dele tem. E agora vamos ver algumas consequências, evidentemente, porque o impacto é muito grande, né? Não vamos deixar de entender que o Lula estava... A voz do Lula, nós não tínhamos mais a voz do Lula há um ano. Depois de 40 anos da voz daquele homem, né? Latejando na nossa cabeça, desde pequenininho até ficar velho, várias gerações pelo Brasil, ela ficou... Nós ficamos de abstinência dessa história toda, né? Abstinência de rumo. E da voz concreta, do timbre da voz do Lula. Vou falar do timbre porque é importantíssimo dizer isso, porque tem consequências políticas, né? O Lula venceu um câncer, quase perdeu a voz, e a voz dele está absolutamente fortalecida como nunca antes na história desse país, da história dele. Impressionante. Bom, e você sabe, e eu quero dizer o seguinte, músico tem ouvido bom. Enfim, linguista também tem essa coisa fonética e tudo mais, um olhar mais técnico. Eu quero dizer para vocês que a voz do Lula está num nível... Eu fiquei preocupado com a voz do Lula um dado tempo. Já vou explicar direitinho para vocês. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui vocês. São Lopes! Boa noite, cara pálida! É nóis! Tamo aqui, Lula livre. Cadê meu Lula livre? Lula livre com charuto. Ó, aqui é o Lula livre com charuto. Para vocês. Olha, Maria Ercília Guimarães, Jorge Albuquerque, Heloísa Cassiano, saudações a todos vocês. Edilberto Andrade, Cláudio Cabacier, Maria Silva, amo, adoro vocês. Adriana Massimino, boa noite, Conde. Adriana Copio, seus lindos, mande coraçõezinhos pra mim. Vão chegando, compartilha a live. Lula livre dobrado, com gelo sem limão, com limão, limonada.
Cajuína, que alguém falou cajuína aqui, por quê? Cajuína por quê? Ah, perdi, passou muito rápido. Eu adoro. Ah, aqui, ó. Aceita uma cajuína? Cecília Albuquerque tá tomando cajuína aí em Teresina e Piauí? Eita, que beleza! Um beijo, aceito. Manda uma foto pra mim lá no meu Facebook dessa cajuína aí. Olha só, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lula. O Lula mandou bem, hein? Fala sério. O Lula mandou muito bem. Deixa eu pegar aqui o meu cinzeiro histórico. Dá mais uma baforada. Vamos deixar isso aqui, porque senão eu não consigo me concentrar aqui direito na nossa resenha, tá? Preciso me concentrar, afinal de contas, tá uma delícia esse charuto. Maravilhoso. O Lula, eu quero falar da Voz. Vamos falar da Voz primeiro? Deixa eu abrir todas as minhas janelas aqui para monitorar a atividade de vocês, os comentários, para eu poder fazer tudo bonitinho. Então vamos lá. A Voz do Lula, né? O Lula venceu um câncer, todo mundo sabe disso, foi na garganta, ele quase perdeu a voz, ficou sem falar um tempo, fez quimioterapia, nós vimos ele perder cabelo, tem aquela imagem bonita, aquela foto do Stucker da Marisa fazendo a barba dele, né? Muito lindo, o Lula ficou careca, só de bigode, não tirou o bigode, você vê que o Lula é marrento, teimoso, né? Não, vou tirar o bigode não, deve ter falado assim, né? Deixa o bigode aí. Figura, né? E assim, mas o que eu me preocupei muito, sinceramente, porque se o Lula, e ele pensou isso e ele se preocupou com isso, se o Lula perdesse a voz, quer dizer, ele perde tudo aquilo que ele, toda a sua força, o Sansão perdendo os cabelos. O Lula passou muito perto de perder a voz, né? Enfim, ele seguiu à risca o tratamento, foi um tratamento muito bem sucedido, como nós vimos, mas depois, na recuperação, a recuperação da voz dele foi paulatina, vocês se lembram disso? Olha, até nos Atos pela Democracia, e eu tive com ele, quando eu fui conversar com o Lula no Instituto Lula, eu compartilhei uma foto do Lula hoje. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui pra vocês, né? Eu tô em ritmo de festa, né? Também, porque tudo é tão bonito. A gente tá com esse Bolsonaro. O Bolsonaro desapareceu do noticiário, esse noticiário golpista aí. Então, realmente a gente celebra. Eu digo que o Lula sorri com os olhos. Muita gente já sabe dessa característica do Lula. Tem uma foto dele aqui impressionante. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só usar o recurso aqui rapidinho, só para vocês verem, né? Que é muito legal isso aqui. Compartilhar, agora vocês estão vendo a foto. No YouTube, no Facebook não dá, porque eu não tenho recurso, tá, queridos? Beijo pro Facebook, tá no meu Facebook essa aqui, a foto do Lula. Essa foto aqui, né? Olha só que lindo, né? Porque você vê que ele, se você pegar do nariz para baixo, a boca dele não tem nenhuma expressão de sorriso. Mas os olhos, são os olhos que transmitem o sorriso. Olha o baitolhão do Lula, né? Baitolhão do Lula. Deixa eu tirar aqui. Viram então? Essa foto tá no meu Facebook, se alguém quiser baixar. Foto tirada na sexta-feira, durante a coletiva que ele deu. E ele tem essa característica de sorrir com os olhos. Quer dizer, ele economiza um pouco a expressividade dele, porque ele tem de guardar, ele gerencia isso, quer dizer, ele gerencia toda essa luz que ele emana o tempo todo politicamente. Então quando eu fui lá conversar com ele, ele estava ali, ele estava modalizando, né, me recebeu, foi super lindo, né, a minha conversa com o Lula. E aí ele sentou naquela cadeira que tem ali no Instituto Lula, que daqui a pouco ele vai voltar para lá, tinha um globo do lado, um globo lindo, né, da Terra, um globo terrestre. A gente ficou ali um pouco e... Aí ele botou a mão na boca, você tá chupando uma bala de hortelã, né? E ficou só me manjando, assim, né? Só olhando, né? E eu desembestei a falar porque eu sou falante mesmo, né? Quase que eu fiz uma live ali pro Lula, falando. E ele só olhando, chupando a balinha. E a balinha tinha uma função, depois ele jogou a balinha e pegou outra, pra aliviar, né? Porque o Lula, cara, a ação política você fala o tempo todo, né? E aí que eu percebi justamente esse sorriso que ele tem nos olhos.
na expressão dele, essa expressão que está toda a história ali no rosto do Lula, que é muito bonito você sentir isso, ver de perto, ver pelas fotos, ver pela lente do Stucker, de tantos outros fotógrafos competentes que clicaram o Lula. Mas eu quero dizer que ele toma muito cuidado, começou a ter de tomar muito cuidado com a voz, tomar muita água. Eu fiquei preocupado uma vez, falei, depois tá tomando água gelada, porque como eu canto também às vezes na noite e tal, eu sei que tomar água gelada enquanto você tá falando, ou dando aula, ou cantando, faz mal, porque o seu trato vocal tá aquecido e tudo mais. O fato concreto é que o Lula, mesmo nos atos pela democracia, se vocês verem os vídeos, a voz tinha um ressecamento ali na colocatura do Lula, né? No cano vocal do Lula, né? Os foneticistas chamam de o trato vocal, né? Tinha ali um ressecamento, ele tinha de tomar muito cuidado, hidratar muito para falar, e a fala tem de ser uma fala impetuosa, né? Que é a fala política dele tradicional, como ele sempre preconizou e sempre fez acontecer nos palanques, nos debates, seja lá onde for. Bom, vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Esse processo, como o Lula não teve sossego, porque logo que ele se recuperou do câncer, o Brasil estava tomado por golpistas, por todos os lados, né? E a Dilma acabou sendo, nessa sequência, reeleita, que é o grande gatilho dessa mobilização golpista no Brasil, que se der tempo eu também falo um pouquinho hoje para vocês aqui. A gente recobrar um pouco a história para situar novamente a conjuntura política, porque agora o Lula mudou a conjuntura política, né? Essa fala dele, ela promove uma mudança muito forte. Como eu disse, nós estávamos há mais de um ano sem ouvir essa voz. A voz, ela reverbera no brasileiro, a voz do Lula presente, né? Você pode escutar uma reprise e tudo mais, mas agora você escutou a voz do Lula presente, todo mundo estava querendo escutar isso. Esse era o medo do golpe, dos golpistas que estavam espalhados aí pelo Brasil. Bom, chegando diretamente ao ponto, tinha um ressecamento na voz, e ele tinha de descansar essa voz, só que ele não podia descansar. Porque o Brasil estava pegando fogo. O Eduardo Cunha, o Aécio Neves, o PSDB, todos eles estavam ali no encalço da Dilma Rousseff, do PT, muita agressão, muita mentira sendo divulgada, e ele tinha de falar que a única maneira que ele tem, é a ferramenta principal do Lula, é a voz. E aí, certamente, ele já teve momentos, ele teve um ou dois momentos em que ele teve de parar de falar, porque a voz tinha se esgotado, né? Se não me engano, teve um ou dois momentos assim. Teve de realmente economizar, né? E depois se recuperar e tal, fazer todo o descanso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que essa prisão política, como a gente conversei hoje com o Leonardo Atush, ela traz, enfim, é uma violência, tem tudo que a gente já sabe, né? O lawfare, perseguição, né? A truculência judicial, mas ela deu ao Lula a oportunidade de ter um descanso, que o Lula jamais teria sossego se ele não estivesse numa prisão política. É bom a gente ter isso em mente, para a gente significar essa prisão política do Lula, que daqui a pouco vai acabar. E ele vai voltar com uma força, porque ele já mostrou a força. Então, eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, alguém ficou preocupado com a tosse do Lula. A tosse normal, aquilo ali não tem nada de nenhum tipo de problema. Aquilo é uma tosse normal. Eu tuço aqui no meio da live, é normal. Mas importante monitorar, afinal de contas, ele não é o garotinho, mas você sente no Lula uma força física impressionante. O Lula está fazendo muito mais atividade física do que a maioria de nós que estamos aqui nessa live. Eu não conheço a intimidade de vocês todos, né? Dos 600 internautas que estão aqui comigo no YouTube, dos 190 que estão no Facebook, mas ele faz muita atividade física, né? Ele está se mantendo super na ponta dos cascos
né, justamente porque, inclusive, ele tem tempo de fazer isso. Ele tem que ocupar o tempo dele, ele não ocupa o tempo dele em grande medida lendo, aprendendo, né? Como ele disse, vai sair de lá doutor, porque ele está estudando muita coisa, vendo muitos vídeos, vendo a live do Conde. Manda ver. Ô Lula, tudo bem? Tô aqui, tamo aqui. Mas ele tá tendo muito cuidado com isso. É um cara responsável com a própria saúde, diferente desse Conde sem vergonha aqui. Ele é muito responsável. E tá fortíssimo. A cor dele, o cara tá corado. O cara tá rápido, com senso de humor absolutamente afinado. Muita harmonia, com a indignação política preservada. Rápido. A Mônica Bergamo, jornalista experiente, super experiente, tentou provocar, o Florestan também, mas é que a Mônica Bergamo tem uma pegada de provocar um pouco mais. Não conseguiu. Não conseguiu. O Lula respeita a Mônica Bergamo, tá? Ela tem, e eu acho que ela deve ser respeitada, assim, que ela fez um trabalho muito bom. Inclusive, ela foi no Twitter dizer assim que eles fizeram um rombo na censura com relação a ouvir o ex-presidente Lula. Bom, agora, vamos falar da voz. Quer dizer, o Lula fazendo exercício todo dia, se alimentando bem, tendo tempo só dele nessa prisão política que para ele, né, concretamente ele tá ótimo. Ele vê que ele tá melhor do que todos nós. Tá melhor do que todos nós. A cabeça dele é absolutamente privilegiada. É um cara assim investido de muita espiritualidade. Já superou o que ele já superou na vida. Essa prisão política é um cocôzinho para ele, sinceramente, com todo respeito. Só que, né, qual que é a consequência, a meu ver, mais impressionante, impactante que eu fiquei mesmo assim, fiquei impressionado num dado momento. Hoje eu vi a entrevista toda, né, que eu fui vendo picado e tal. Hoje eu vi toda de cabo a rabo. E a voz do Lula, o timbre, aquela voz rouca assim, né, que todo mundo conhece, como é que o Lula fala. Ele fala desse jeito. Mas ela tá muito forte, ela tá sensacional. É uma voz que está renovada. É impressionante isso. Eu posso garantir isso para vocês enfim, humildemente, com o meu ouvido de músico, de linguista, a experiência de monitorar a voz das pessoas e tudo mais, e ter um pouco essa sensibilidade. Eu fiquei muito preocupado do Lula ter problemas com a voz, mas ele tá com um ano de descanso da voz, que ele não faz discurso, que ele não aparece, que ele não sobe no palanque, evidentemente. Ele fez isso 40 anos da vida dele. Ou seja, a voz do Lula está num momento absolutamente importante. Eu tenho de dizer isso porque isso tem impacto e vai ter impacto na cena política brasileira, né? E a gente vê também que aquela história que alguém disse aqui, acho que você é aquilo que você faz com o que fazem com você. É alguma coisa filosófica nesse sentido, né? O que lhe imputam de perseguição, o que você faz com isso, né? Se você consegue reverter isso positivamente, é aquilo que você é, aquilo que você conquista, e é a sua reação concreta e impetuosa e virtuosa para você, enfim, atingir os seus objetivos na vida. E a voz do Lula realmente está num momento muito forte. Então, isso vai ter impacto na hora em que ele voltar à cena social e soltar de novo essa potência que ele tem, né? Não vamos esquecer, ele venceu um câncer na garganta. Não é trivial. Não é trivial. O próprio Lula teve medo de ter algum problema na voz, mas a voz dele está num momento, numa situação assim muito poderosa, muito forte. Eu faço um exercício às vezes de assistir as entrevistas do Lula dos anos 80. Então eu recomendo a todos vocês que no YouTube tem muita coisa do Lula nos anos 80, os debates que ele fez com Brizola, enfim, com um tempo político que já se foi. Mas tem uma entrevista em especial que ele deu para o Canal Livre da TV Bandeirantes. Tá lá, o Suplicy tá lá, o Roberto Dávila tá lá, acho que o Fernando Mitre tá lá, todo mundo novinho e tal, o Lula novinho fumando, não era charuto, era cigarro. E ali todos, né, eram jornalistas mainstream, né, jornalistas tradicionais brasileiros, programas de televisão, fundo preto. Era muito legal o Canal Livre dos anos 80, eu cheguei a assistir
pivetinho, aquilo lá. E ali é tão bonito ver o Lula, né? De posse de toda a sua inteligência, todos os jornalistas ali maravilhados com o Lula. É impressionante. Todos ali, Roberto Dávila ali, novinho, né, tal, tava assim, ó, todo mundo assim. Porque o Lula era impressionante naquela época, já impressionava demais. Todo mundo, quem é esse cara? Que inteligência é essa? Como é que o cara consegue fazer tudo isso? Como é que ele consegue fazer reconstruir o sindicalismo de um país inteiro? E foi o que ele fez, né? Com muita inteligência. Então é educativo. E você vê o Lula dos anos 80, o Lula tinha 38, nem 38 anos naquela época. Você vê a coerência daquilo que ele dizia lá e daquilo que ele diz hoje. Quase nenhuma mudança no eixo central da fala, daquilo que ele defende, das coisas da economia que ele conhece. E hoje o Lula falou uma coisa muito importante. Vamos passar um pouco mais para as consequências da entrevista. Então, se vocês puderem assistir esse canal livre que está do Lula, eu vou compartilhar no meu Facebook daqui a pouco, depois que eu terminar a live. Vamos lá! Aqui, já pagou uma garota, é a live do Conde. Tô tomando aqui o meu vinho. Fala pra ninguém. Gente, daqui a pouco eu faço mais uma rodada de leitura aqui no YouTube, também no Facebook. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na live do Conde. Mas eu anotei muitos tópicos aqui da entrevista para a gente comentar. Eu vou começar a comentar, senão não vai dar tempo. Então, a voz do Lula, as cordas vocais do Lula estão assim, preservadas, né? O que deixa a gente muito feliz. Essa entrevista ela muda completamente o cenário político brasileiro, por todas as razões que eu já disse aqui, e também a cena digital, né? O Lula, ele empurrou o Bolsonaro, o noticiário sobre o Bolsonaro virou um cocôzinho perto do Lula. O Lula chega e restaura uma realidade factual no Brasil do discurso, né? O Lula é aquele cara que o discurso dele produz realidades, muda cenários, né? É muito poderoso. Expliquei na live de ontem e reitero aqui rapidamente, só para vocês se conectarem, porque a minha live também tem um aspecto meio narrativo, né? De capítulo, 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu retomo um pouquinho da última, né? De repente antecipo da próxima, mas muda todo o cenário. Sobretudo por essa questão que é basicamente semiótica, né? A voz, o timbre material, né? Essa vibração da voz do Lula voltou depois de um ano, né? Depois de 40 anos ela volta. Então só isso, sem ele ter, mesmo que ele não dissesse nada, já seria algo muito impactante para a cena, já mobilizaria muitos sentidos, já mobilizaria. Eu acho que a voz do Lula, como eu coloquei no título dessa live, ela fulmina o imobilismo, né? Ela reativa um momento de ação política. Isso é muito importante. E isso tem a ver justamente com essa limonada que o Lula fez com a prisão política dele, né? As escolhas que ele tomou, vocês viram a entrevista, acredito que a maioria de vocês tenha visto a entrevista, não cabe a mim ficar repetindo aqui algumas coisas, mas tudo o que aconteceu, aí eu quero fazer agora uma pequena digressão para vocês, para situar o que eu vou dizer na sequência. O PT e o Lula, e também a Dilma, né, e todas as lideranças nacionais do PT, eles fizeram um governo que nós ainda nem entendemos muito bem. O período compreendido entre 2003 e 2013 não está compreendido. Ele não está devidamente compreendido. Ele é muito mais poderoso, muito maior do que a própria esquerda supõe. É algo realmente fora do comum que aconteceu com o Brasil nesse período. Saiu a qualquer prognóstico. Não foi só o Fernando Henrique que torceu para o Lula quebrar a cara e o mercado financeiro que torceu para o Lula quebrar a cara, que quebraram a cara. A própria esquerda quebrou a cara de ver o volume de coisas que o Lula foi capaz de fazer com um governo bem articulado, coeso, justo, transparente, ousado,
e com a autoestima que ele revestiu toda a sua subjetividade política e conquistou a confiança do mundo todo. O Lula falou uma coisa muito importante na entrevista. Ele disse que para você remexer a economia de um país e fazer ela andar para frente, né, você tem de ter confiança. E tem de ter confiança do mundo. E ele elencou, né, porque ele tem tudo na cabeça dele, os líderes mundiais que tiveram muita confiança com o Lula. Ele falou do Singh da Índia, falou da chanceler alemã, que não era Angela Merkel ainda, acho, falou do Gordon Brown, primeiro-ministro britânico, do Jacques Chirac, do Ricardo Lagos, do Chile. Ele falou que o Ricardo Lagos, depois de 2 anos de governo Lula, falou para ele: eu pensei que você ia dar com as, né, ia errar todo o governo, mas eu tenho de tirar o chapéu e dizer que você realmente foi impressionante no seu governo até aqui. Falou do Chaves, falou dos Kirchner, de outras maneiras e tudo mais. A rigor, fato concreto do Lula é que, nessa entrevista, ele sabe como... o Lula é o maior economista do Brasil. Eu vou dizer isso aqui, vou repetir várias vezes, vou escrever um artigo com esse título, né? O Lula é o maior economista do Brasil. Ele sabe como fazer a economia funcionar. É impressionante isso. E é muito simples. A rigor é simples. Quer dizer, ele está dizendo assim: como é que você quer, como é que o Bolsonaro vai querer, o Paulo Guedes, né? Porque o Bolsonaro não entende nada. Mas como é que o Paulo Guedes vai querer, enfim, trazer algum benefício para o trabalhador brasileiro, para a classe média brasileira que seja, para o empresariado brasileiro que seja, com essa pauta de aprovar a reforma de Previdência e mais nada? O Lula disse: não é assim que funciona, né? E ele dá a senha. Se eles fossem inteligentes, se governantes, governadores, prefeitos e inclusive a União fosse esperta nesse momento, ia ficar atenta na entrevista do Lula para ver como é que faz. Porque o Lula sabe como fazer, e mais do que isso, ele provou que dá certo a receita que ele tem para fazer. Que é uma receita simples. Em primeiro lugar, investir no trabalhador. Ele diz que o que esquenta a economia não é nem desoneração, muito menos isso. O que ele fala sobre desoneração é extremamente sofisticado. Ele fala da que ele fez e ele fala da que a Dilma fez. E ele fala de que essa feita na Dilma, com a contribuição do Eduardo Cunha, justamente porque ele sabotou, fez pauta-bomba e deturpou as desonerações que o governo queria fazer, deu errado, da Dilma Rousseff. Aqui ele fez, e as metáforas que ele usa. Recentemente, queridos, desculpa eu fazer digressão aqui, né? Mas o Jornal Globo fez uma matéria dizendo que assim, as metáforas de Lula, Dilma e Bolsonaro, dizendo que os presidentes usam metáforas para falar. Todos nós usamos metáforas para falar, todos nós, né? Todo mundo que se preza usa metáfora para falar no conceito clássico de metáfora, porque a mola propulsora da produção de sentido é justamente a cadeia metafórica. Eu estou falando aqui para vocês, tá cheio de metáfora no meu discurso e ninguém está discutindo isso, né? É que são metáforas que já foram apagadas pela história. Mas o processo de produção de sentido é metafórico. Mas eu não vou mergulhar nessa questão, evidentemente, aqui nessa live. A não ser que vocês queiram que eu mergulhe, que eu possa mergulhar também. Tudo bem. Uma hora a gente faz isso, né? Muita gente me pede, né? Para falar de texto e tudo mais. Eu tenho o papo com o linguista, né? Com os queridos Pablo Arantes e Leonardo Couto, que a gente fala um pouco mais de linguagem, teoricamente, e a gente pode trazer um pouco essas nuances aí da produção de texto, da produção de sentido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a metáfora do Bolsonaro são metáforas machistas, racistas, xenófobas, são horríveis. Ele continua chamando o Rodrigo Maia de namoradinha. É namoradinha. Quando o Rodrigo Maia saiu de produzir, de promover a reforma da Previdência no Congresso, ele falou que o Rodrigo Maia é como uma namorada que abandona, que sai da relação. E que depois ela volta, né? Que vai voltar mais cedo ou mais tarde, senão ele mata, né? Que é a coisa do feminicídio, né? Tá a metáfora toda deturpada. É uma coisa absurda, um escândalo, como sempre. Agora, as metáforas do Lula e da Dilma, que você fazer o regime metafórico de um discurso, ele, como tantos outros regimes da retórica do ethos, de alguém que está dizendo alguma coisa para você em tempo presente, passa por algumas regulações da fala e da subjetividade. O Lula sabe usar a metáfora. Ele usava muito a metáfora para explicar para o povo.
Mas não é só isso, é para explicar, inclusive, também para os economistas. Porque economista que só fala tecnocratês, burocratês, como os economistas do PSDB, na verdade eles não entendem nada nem do que eles estão falando. Por isso que dá tudo errado o que eles fazem, né? Eu ressalvo aqui, né? Só aquela engenharia monetária do Plano Real que deu um pouquinho certo. Não deu muito, deu um pouquinho. Resolveu alguma coisa da questão da engenharia monetária do país. Mas também, né? Se teu país, depois de 20 anos na hiperinflação, é o mínimo que se podia exigir de um governo democraticamente eleito, era que consertasse essa questão básica. É obrigação do economista consertar a questão monetária. Não é nenhum desafio. Isso é lição de casa. Francamente. Né? Ficar falando, não, fiz o plano real. É obrigação tua ter feito o plano real, meu filho. Isso é princípio básico da economia. Que daí o economista, para isso que serve o economista, não é? Para resolver questões de ordem dessa complexidade da estrutura monetária de um país. Não, usou, fez e podia ter feito muito melhor. Né? Criou a moeda nova e tudo mais, que depois, graças ao Lula, ela permaneceu. A moeda ficou forte, né, nos governos Lula. Bom, mas o que eu quero dizer para vocês, a metáfora que o Lula usa para a questão da desoneração é impressionante. Impressionante. Ele diz que a desoneração é como uma comporta de uma hidrelétrica, que você regula, abre e fecha para regular o nível do alagamento, para produzir energia, para você poder controlar isso na distribuição para o país inteiro. Olha a inteligência do cara. Sensacional. Altamente didático. Inclusive para os intelectuais aí, que ficam todos aí com, né, os isentões da vida, que não entendem nada de economia também e saem falando para a Globo News aí o tempo todo. Então, o Lula é assim, a potência dele, técnica do discurso político, tá num nível que eu nunca vi. Nem quando ele era presidente da República. O Lula hoje está melhor do que ele sempre foi. É impressionante. Mas só para falar das desonerações e da questão da economia. Então, ele mata uma charada muito poderosa. Eu sempre digo aqui que o Lula, se o Karl Marx saísse da tumba, né, onde ele está enterrado, acho que lá em... Eu não sei que cidade que o Karl Marx está enterrado, alguém sabe? Se alguém souber, me fala, né? Se ele saísse daquela tumba e visse o que o Lula fez no Brasil entre 2003 e 2010, e depois na sequência com a Dilma, mas aí é a Dilma, né? Ele ia, sei lá o que ele ia fazer com o capital. Acho que ele ia queimar e escrever de novo. Porque o Lula faz uma coisa muito mais ousada do que a teoria da luta de classes mesclada com a produção de riqueza que tem de ser distribuída pela sociedade. Basicamente, né, a questão do marxismo econômico. Ele faz uma operação, primeiro porque ele faz isso na prática. Ele fez na prática. Ele concebeu na cabeça dele, de ex-retirante que sentiu na pele a fome, ele concebeu uma forma de distribuir a riqueza. E ele fala uma coisa sensacional que deveria ser dita em todas as faculdades de economia do mundo todo, a partir de agora, a partir dessa entrevista. Ele disse que fica naquela frescurinha de economista da linha X de Chicago, economista da Unicamp, economista da PUC do Rio, né? Fica naquela frescurinha assim, né? Desenvolvimentista e como é que é o outro? Desenvolvimentista e eu não sei como é que é a outra corrente, neoliberal, né? A corrente neoliberal. O Lula diz assim, que o neoliberalismo não deu certo em nenhum lugar no mundo. E ele tá certo. Onde que o neoliberalismo deu certo? Queridos caras pálidas, os Estados Unidos têm 40 milhões de miseráveis. Alguém sabia disso aqui? 40 milhões de pobres, os Estados Unidos da América. Então, tá dando certo alguma coisa? Tá dando certo para um pedaço da sociedade americana. Tá dando certo. Agora, para o povo americano de maneira geral, sinceramente, acho que é muito prematuro dizer isso. Seria muita canalice dizer isso. Bom, ele diz que a questão que muita gente discutia naquela época, em primeiro lugar, ele fala que ele teve de aprender com os economistas e se reunia com os melhores 30 economistas do país periodicamente, com a humildade de quem tem muita inteligência política, que sabe que tem que aprender com as pessoas que têm um conhecimento técnico teórico. Só que ele pegou todo esse conhecimento técnico teórico que estava ao seu entorno político e transformou
numa coisa muito mais interessante e transformou isso numa prática, numa praxis, né? Evidentemente modalizada por ele, pela inteligência dele. Mas o que ele fala, o dilema que ele diz, que ele ressalta é o seguinte: imagina você que a discussão entre economistas era ser assim, nós vamos crescer o bolo e depois dividir a riqueza? Tá cheio de jornalista do Folha de São Paulo que acredita nisso até hoje. O Roberto Campos, aquela criatura, com todo respeito, que ele já morreu e tudo mais, foi ministro dos governos militares, era economista. Eu li aquele calhamaço de Lanterna na Popa, eu tive a coragem de fazer isso, né? Achando que eu estava vendo alguma coisa boa, mas depois me arrependi, mas tudo bem. Era fazer assim, tem que crescer o bolo primeiro, né? Primeiro cresce e depois distribui. Os economistas neoliberais conservadores, eles acham que esse que é o processo, né? Não, você tem que... Como é que você vai dividir o que não tem? Eles falam isso, né? Como é que você vai dividir o que não tem em termos de riqueza do país? Tá? Aí você tinha uma outra corrente progressista que dizia assim, não, tem que dividir antes e depois a gente faz crescer. Aí o Lula chegou e bateu a mão na mesa e disse assim, bateu não com essa delicadeza, ele bateu assim a mão na mesa, né? Inclusive ele bateu lá na entrevista também, né? Bateu a mão na mesa e falou assim, vamos fazer simultaneamente, a gente distribui crescendo. Gente, vocês viram o que aconteceu, o Brasil cresceu na média de 5% ao ano nos governos Lula. Em 2004 cresceu 5,4%. O primeiro ano depois. E ele, enfim, ele sabe os números, querido. Ele sabe o superávit. Ele sabe o superávit que o Brasil tem com cada país na balança comercial. Então, a gente estava lidando, a gente tinha um presidente da República naquele tempo que era alguém extremamente capacitado intelectualmente para gerenciar a complexidade de um país como o Brasil e, ao mesmo tempo, ter a simplicidade de alguém que é do povo, que sabe que a conta é simples, não pode gastar mais do que ganha, e fim. E aí você prospera. E ele diz uma coisa também muito importante, que tem que ir para as escolas de economia a partir dali também. Estou dizendo, o Lula é o maior economista do país. Qual seja, ele diz que você não faz a economia funcionar, enfim, simplesmente dando crédito para os grandes empresários, ou com políticas macroeconômicas meio mirabolantes aí da escola do neoliberalismo. Não é assim que você faz a economia funcionar. Você faz a economia funcionar com um puxadinho da Caixa Econômica Federal que ele falou. Quer dizer, com o gerenciamento inteligente de um banco público, acho que é de economia mista a Caixa Econômica Federal, também como o Banco do Brasil, né? Ou não, não sei, tô na dúvida aqui. Mas, se você souber gerenciar um banco dessa magnitude, como a Caixa Econômica, que é a grande provedora de crédito, foi, né? Agora não é mais, agora nem sabe que situação que está a Caixa Econômica Federal. Provedora de crédito no país, crédito pequenininho que você dá para o cara ir lá montar um negócio dele, você esquenta a economia. E ele explica isso de uma maneira muito linda, que é aquela coisa, o cara vai lá, ele compra um sanduíche a mais, ele compra um chinelo a mais, aquece, vai fazendo um processo virtuoso em toda a economia, com o detalhe humanizado, né? O cidadão, o consumidor, o contribuinte entra na conta, entra na lógica dessa inteligência, dessa engenharia econômica. É por isso que o Bolsa Família incendiou o Brasil do ponto de vista do funcionamento da economia e de retirar as pessoas da miséria. Então, esse cara está preso. Essa pessoa que detém todo esse conhecimento, melhor do que ninguém. O Haddad é um esplendoroso intelectual, ele é economista, filósofo e advogado, jurista, magistrado. Magistrado acho que não pode falar, né? Porque ele não... Mas ele passou no concurso da OAB, evidentemente, ele é um advogado. É um ideólogo, é um visionário. O Haddad é uma das cabeças mais privilegiadas do mundo. Mas a compreensão, e também tem uma compreensão porque o projeto de governo que ele redigiu, que ele coordenou, é uma obra de arte, né? Inclusive é um projeto que está lá disponível para quem quiser
aprender alguma coisa de como propor alguma coisa para o governo. Pode ser usado internacionalmente também, aquele projeto coordenado pelo Haddad, pelo Postman, a área econômica, né? Mas o Lula tem uma força de convencimento e de explicação, justamente, desse ciclo virtuoso que se pode gerar com a economia com medidas muito simples. Então, a desoneração do Lula, que foi logo depois da crise do Lehman Brothers em 2008, que foi em 2009, a desoneração que ele fez foi minúscula. Mas ele provocou uma movimentação extremamente virtuosa na economia, que fez em 2010 o Brasil crescer 7,8%, salvo engano. 7,8%. Crescimento chinês, né? Com medidas simples. Então, esse é o Lula. Deixa eu colocar a musiquinha aqui, porque eu vou fazer mais uma transição para a gente encaminhar para os momentos finais da live, porque já estamos nos 15 minutos finais. Né? Verdade? Cadê minha música? Vai. Funciona. Ei. Ele obedece. A JBL é obediente. Vamos lá, queridos. Aqui essa live do Conde. Por favor, inscrevam-se no canal. O canal do Conde. Siga-me no Facebook e no Twitter. Twitter é Conde Gustavo, arroba Conde Gustavo, desculpa. O meu Facebook é facinho de achar. Essa trilha sonora que eu tô tocando pra vocês é o Quinteto Armorial, o grande grupo do Nordeste dos anos 70. Sensacional! Tô colocando porque eu tô no clima de Nordeste, né? Que é a nossa grande reserva civilizatória nesse momento, né? Nordeste, maravilhoso, que salva todos nós. Saudações a todos vocês. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Vamos lá. Angélica Brunelli, Diogo Pereira, João Batista Santana, Regina Dai, Glaucio Maria Santos, Heloísa Cassiano. Só vou ler os nomes para deixar meu beijo e meu coração para todos vocês aqui. Vamos avançar. Eu não estou seguindo o roteiro aqui, mas é bom porque daí ele fica para amanhã. Amanhã eu tenho que dizer que já não preciso nem fazer o roteiro da nossa live. Deixa eu ver aqui o que eu quero falar para vocês. Foi uma live do Lula, né? Vocês sabem que a página inicial do El País espanhol teve o seu maior tráfego na história mundial, né? A capa com o Lula. Repercussão da entrevista no Lula do mundo inteiro. Teve uma matéria no The Guardian muito impactante. O Lula dizendo que tem esses malucos no poder, né? A manchete era essa. Enfim, é impressionante. Eu quero. Lembrei de uma coisa muito importante. Num dado momento da entrevista, o Lula diz assim, e veja que daí eu vou amarrar isso com as consequências, né? O Lula fala da campanha que o governo fez com o Ronaldo Fenômeno. Vocês lembram disso? O Ronaldo, ele tinha estourado o joelho pela segunda vez. Não sei em que time que ele estava jogando quando ele estourou o joelho, se era o Paris Saint-Germain. E aí todo mundo, a imprensa brasileira toda, o esportivo, nunca mais vai jogar bola, né? Esse aí pendurou chuteira. E aí o Ronaldo, ele se recuperou e voltou para campo. E jogando bem, vocês lembram disso, né? Bom, o Lula conta a história da campanha, tá na entrevista. Eu quero fazer um link com a questão desse como ele fulmina o imobilismo, né? O imobilismo, como isso tem impacto na economia, como isso tem impacto no governo. O governo não é só seguir regras econômicas, o governo é estimular emocionalmente também a população a ter atitudes virtuosas, de solidariedade, virtuosas economicamente falando, virtuosas profissionalmente falando, virtuosas do ponto de vista existencial, porque muita gente, você tem hoje no Brasil um recorde de desalento, é o maior desemprego da nossa história, ele está subavaliado pelo IBGE, na verdade o buraco é muito mais embaixo. Gente, eu fui no shopping center, coisa que eu faço rarissimamente, fui por necessidade extrema, que eu tinha que comprar um dispositivo para as nossas transmissões aqui da live. Shopping, as lojas todas fechando. A coisa impressionante.
Nem o mercado gigante que tinha lá, o supermercado, sobreviveu. Parecia um deserto. Até brincar, se você quiser pesquisar o deserto, vá num shopping brasileiro nesse momento. Porque a nossa economia está totalmente parada. Você não tem perspectiva. E quando você não tem perspectiva, nada acontece. Então, essa campanha foi uma campanha muito inteligente que ela incendiou o Brasil. O Lula fala isso. Sou brasileiro e não desisto nunca. Era lindo. Olha só o nível que nós estávamos há 10 anos atrás. Né? O nível emocional, cidadão, subjetivo, de toda sorte. Nós tínhamos um país, nós tínhamos um debate. E nós tínhamos campanha dessa natureza, quer dizer, sou brasileiro e não desisto nunca. Foi muito. Ela, inclusive, eu acho que ela teve impactos para além daquilo que a gente pode também imaginar, né? Talvez as manifestações de 2013 tenham tido grande. O gatilho tenha sido essa campanha do Ronaldo Fenômeno, porque as pessoas, né, todas alucinadas nas ruas, sem saber direito o que estavam querendo, mas estavam nas ruas e estavam pedindo alguma coisa. Tipo, não desisto nunca, né? Era um pouco desse sistema também. De qualquer maneira, essa campanha, o Lula disse que ela ajudou ao país, ao Brasil, resistir forte. O Brasil foi o país que melhor resistiu à crise de 2008. Também já está na história isso. Ninguém europeu não entendeu nada. Economista americano não entendeu nada. Eles, queridos, tiveram de despejar mais de 10 trilhões nas economias. Oficialmente foi 1 trilhão nos Estados Unidos e 1 trilhão no mercado comum europeu, no euro. Mas há estudos que afirmam que é muito mais do que isso e que é da casa dos 10 trilhões. Tem gente que fala até em 20 trilhões. Que evaporou da economia mundial em função desse mecanismo da especulação que fez... Você imagina como é que funciona? O mundo produz muita riqueza. Se fosse corretamente distribuído isso, corretamente gerenciado, enfim, pelas lideranças, pelos presidentes, pelos órgãos internacionais, ninguém tinha de ser pobre no mundo. Não deveria ter na África, não deveria ter pobre na Ásia, no Brasil, na América Latina, no México, nos Estados Unidos, na Rússia. Não era para ter pobre no mundo, porque o mundo produz muita riqueza. E tudo na verdade não passa de uma engenharia financeira de que tem de ser corretamente organizada para que a gente possa ter justamente essa distribuição. Eles têm preconceito com a palavra distribuição. Talvez a gente tenha de mudar o vocabulário para poder realmente produzir um mundo melhor. Mas o que nós temos de entender é que a perspectiva de um mundo melhor, seja ele qual for, passa por Lula. Passa por Lula. Bom, vamos lá. Então tem tudo isso. Por isso que a entrevista, por isso que essa live do Lula, né? A live do Lula. Por isso que essa live do Lula foi impactante. Dominou o noticiário brasileiro, internacional também, e ela vai durar, né? Porque o Brasil, né, o Brasil está na abstinência. Ninguém fala nada com nada na cena política brasileira faz tempo. Até a esquerda estava um pouco retraída, mas eu não gosto de penalizar a esquerda. Não gosto de penalizar dessa maneira genérica que todo mundo costuma falar e tudo mais. Mas, na verdade, são ciclos, é um momento. Você tem que esperar. Tem que esperar ver o que esse governo vai apresentar. Evidentemente, a esquerda estava lá, batendo o pé com a reforma da Previdência, não deixando ser aprovada a CCJ, acabou sendo aprovada porque a pressão é muito grande, mas agora vai para o plenário. E a esquerda vai resistir muito fortemente a isso. Isso vai ser maravilhoso. E aí eu vou fechar com a seguinte reflexão, que eu acabei começando e não terminando aqui com vocês. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ih, tá acabando a live. Mas eu quero só finalizar dizendo o seguinte. O Lula tá voltando. O Lula tá voltando com força. A voz intacta, inteira, poderosa, vibrante. A voz do Lula é aquela que vocês conhecem. Ele vai chegar e vai botar ordem na casa de novo desse país.
E ele vai assistir a live do Conde também, né? Ele fala que assiste, me mandou carta, então ele assiste a live do Conde. Ele tá voltando. E é por isso que eu vou tocar a música pra vocês hoje, que é Tô Voltando, em homenagem ao Lula, essa entrevista maravilhosa que ele deu. Então segurem aí que eu vou ligar o violão. Vamos lá! Essa música eu toquei quando o Leonardo Atushi voltou das férias dele. Ele pediu pra eu tocar essa música, mas agora eu vou tocar pro Lula, porque o cara tá aí voltando. A música é muito simpática, é muito bacana, né? Vamos lá comigo. Pode armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Levo o chinelo pra sala de jantar, que ela mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Dá uma geral, faz um bom defumador, enche a casa de flor que eu tô voltando. Pega uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma cor que eu tô voltando. Faz um cabelo bonito pra eu notar que eu quero mesmo é despentear. Quero te agarrar, pode se preparar, porque eu tô voltando. Põe pra tocar na vitrola aquele som, estreia uma camisola, eu tô voltando. Dá folga pra empregada, manda a criançada pra casa da avó que eu tô voltando. Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar, telefone não deixa tocar. Quero lá lá lá, lá 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 lá, porque eu tô voltando. Lá 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 lá, lá 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 lá, porque eu tô voltando. Porque eu tô voltando. É isso, valeu, né, bonitinho? É bonitinho que a gente fez aqui. Valeu, muito obrigado. Saudações para todos vocês, muitos coraçõezinhos para todos. Estaremos amanhã intensamente mais uma vez promovendo aí o jornalismo independente pela internet brasileira, pela TV 247 e pelo canal do Conde. Um beijo e até a próxima live do Conde. É isso. Vamos